A Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, desafiou os líderes africanos a traduzirem as riquezas do continente africano em qualidade de vida para as populações. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou a escolha do tema sobre os direitos humanos, tendo defendido que estes direitos são fundamentais na luta contra o terrorismo. Por seu turno, o presidente da Palestina, um dos convidados, aproveitou a cimeira para prometer cooperar com a África no que puder. Este foi o ambiente que marcou a cerimônia de abertura da Cimeira da União Africana. A música de um grupo zimbabuiano que aborda os direitos humanos, paz, união e prosperidade resume o espírito trazido a esta magna casa da sede da União Africana. E foi a partir deste ponto que a presidente da Comissão da União Africana, Nkosazana Dlamini-Zuma, começou o seu discurso tendo se mostrado inconformada com o fato de África ser um continente rico em recursos, mas pobre em termos de desenvolvimento humano. Necessárias para o nosso desenvolvimento. Excelências, há poucos dias o Conselho Executivo, no retiro em Mekelle, a norte da Etiópia, discutiu a rica diversidade das nossas populações, das nossas culturas, a nossa biodiversidade, recursos minerais e naturais. Nós chegamos à conclusão de que, na verdade, a África que nós temos é rica. Mas o paradoxo é de que a maioria das populações africanas são pobres. Nós devemos, consequentemente, resolver esse paradoxo irônico que priva, aliás, de criar a riqueza. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que participa desta cimeira pela última vez nesta qualidade, foi um dos convidados de honra. As Nações Unidas, no momento em que nós trabalhamos para um futuro melhor, eu vou continuar a dar o meu apoio até eu deixar esse posto privilegiado para deixar tudo ao meu sucessor. Excelências, senhoras e senhores, trabalhemos conjuntamente para fazer deste mundo um mundo melhor para todos. Outro convidado especial foi o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, que resumiu os contornos do conflito do seu país com Israel. Na circunstância, também prometeu colaborar com a África em diversos domínios. Nós estamos inteiramente dispostos e determinados para estabelecer uma cooperação com os Estados, tanto do ponto de vista bilateral, como do ponto de vista multilateral, para a troca de experiências. No seu discurso, a presidente da Comissão da União Africana anunciou para os dias 14, 15 e 16 de abril uma conferência econômica com empresários a ter lugar nas Maurícias. Disse que nessa circunstância serão debatidas algumas das principais questões que preocupam o continente na atualidade. As imagens são de Elton Tsembani, que lhe faz viagem, STV. O presidente da República recebeu em audiência o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento este sábado em Addis Abeba. À saída do encontro, a porta fechada, o presidente do BAD garantiu que a sua instituição vai continuar a financiar a agricultura e infraestruturas em Moçambique. O encontro entre o chefe de Estado e o mais alto dirigente do Banco Africano de Desenvolvimento teve lugar este sábado, à margem da Cimeira da União Africana em Addis Abeba. No fim do encontro, a portas fechadas, o presidente do BAD mostrou-se impressionado com o presidente da República e garantiu que vai continuar a apoiar o país. Tive enorme prazer de conversar com o senhor presidente. Filipe Nyusi partilhou seus planos para Moçambique, que se centram sobretudo em torno da agricultura, infraestruturas, turismo e energia. Foram essas áreas que discutimos. Ele discutiu comigo o potencial hidrográfico, recursos naturais, nomeadamente o gás natural e o carvão. Como sabemos, Moçambique é um país crítico quando olhamos para o desenvolvimento da África Austral. Os portos da Beira e de Nacala são importantes para a integração regional. Manifestei ao presidente o nosso apoio à sua visão de desenvolvimento da área agrícola, que é um orgulho para o banco e suporte no setor energético. Cerca de 70 portugueses pedem todos os dias vistos para entrar em Moçambique. A maior parte vem à procura de negócios e oportunidades de emprego.
De acordo com a embaixadora de Moçambique em Portugal, o país continua a ser a terra prometida de muitos portugueses que deixam o seu país à procura de um novo rumo. Alguns vão para o turismo, mas a maior parte vem à procura de condições, portanto, emprego ou abertura de negócios. Aqui existe, como sabem, a crise criou algumas dificuldades, há muitas empresas que fecharam e muitos deles vão em Moçambique e migram para Moçambique à procura de melhores condições e melhores oportunidades de emprego. Mas normalmente a média é de 60 a 70 pedidos diários. Sobre os moçambicanos residentes em Portugal, a diplomata diz que são 3 mil e revela que a maior parte vive em condições precárias. A maior parte tem empregos precários. Existem alguns que estão muito bem instalados, mas a maior parte vivem são empregados domésticos, vivem do comércio um bocadinho, mas mais também da restauração, como é que eu posso dizer, na construção civil e nos mercados, enfim, é complexo. Fernanda Lixale diz que o seu principal desafio é aproximar a embaixada aos moçambicanos. Temos aqui em Portugal 2 consulados. No princípio tínhamos apenas um consulado que estava no Porto, mas não cobria integralmente as necessidades dos compatriotas. E o governo decidiu pela abertura do consulado geral. E isto para dar efetivamente vazão a esta demanda dos moçambicanos. Portugal é o país com mais moçambicanos na Europa, tendo chegado a acomodar mais de 26 mil cidadãos nacionais. O Movimento Democrático de Moçambique exige a destituição do edil da Machixe, Simão Rafael, e a realização de eleições intercalares naquela cidade. Quem assim o diz é o membro da Comissão Política do MDM, Lutero Simango, que está a trabalhar na província de Inhambane. Face a uma acusação de desvio de dinheiro público por parte do edil da Machixe, publicado no jornal Magazine Independente, o Movimento Democrático de Moçambique, que faz oposição naquele município, considera que Simão Rafael não tem moral para manter-se naquele cargo e deveria colocá-lo à disposição. O membro da Comissão Política do Partido do Galo, Lutero Simango, exige a realização urgente de eleições intercalares na autarquia da Machixe. Numa cidade, quando está aprovado que é um presidente de conselho municipal, desvia fundos públicos e rouba o nosso dinheiro, é um presidente demissionário. É um apelo já à senhora ministra da Administração Estatal que crie os mecanismos para que nesta cidade possamos ter eleições intercalares. É uma exigência da população e dos municípios da cidade de Machixe. Por outro lado, Lutero Simango lança duras críticas a Renamo e a Frelimo e considera que o uso de armas para persuadir a população vai atrasar o país. Não há democracia com armas. Não há democracia com armas. Só há democracia com transparência, liberdade e respeito. Só um país governado por civis é que prospera. Mas há partidos que lutam com as armas para se impor. E há um governo que usa a polícia para intimidar o povo. O único que não usa armas é o MDM. Uma brigada de membros da Comissão Política do MDM, chefiada por Lutero Simango, está em visita de trabalho na província de Inhambane para proceder à abertura oficial do ano político daquele partido e preparar as bases de olhos postos nos próximos eventos políticos. A Organização da Juventude Moçambicana, Braço Juvenil da Frelimo, quer ver jovens cada vez mais engajados na manutenção da paz. Este desejo foi manifestado na segunda sessão do Comitê Provincial.
Esta marcha visa repudiar focos de instabilidade político-militar na província da Zambésia. E por isso o braço juvenil da Frelimo quer, por vias disso, consciencializar a juventude a fazer a sua parte para a manutenção da paz no país. É sensibilizar a população para manter a paz, para poder desinformar aquilo que são os discursos dilatórios perpetrados por alguns partidos da oposição, em particular a Renamo. Existem alguns focos de desinformação e queremos que a OJM esteja na dianteira para poder dizer que afinal não, nós queremos em paz, nós queremos a paz. Se estamos aqui hoje, neste momento, é por causa da paz. E nós queremos manter essa paz, a paz duradoura. Senão, afugentamos os nossos investidores. Nós não queremos que o Moçambique esteja a desenvolver cada vez mais. A OJM está reunida em segunda sessão do Comitê Provincial. Dentre vários pontos, esta agremiação vai discutir a situação política da Frelimo na província. É nesse momento em que nós nos unimos, não é? Evitamos esforços no sentido de estarmos juntos, no sentido de divulgarmos informações contra as pessoas de má fé que queiram pôr em pânico a nossa unidade nacional, em particular a paz. A conjuntura política é boa, apesar de alguns focos de instabilidade que se vão verificando em alguns cantos localizados a nível da província de Zambésia, mas no geral nós sabemos que a conjuntura política é boa, há livre circulação de pessoas, as instituições do Estado estão em funcionamento, há produtos no mercado. Estão nesta sala quadros da OJM a vários níveis. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Bem-vindos à última parte desta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias. Foram hoje a enterrar os restos mortais de João Julião Kwambe, cofundador e primeiro reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais. Kwambe faleceu na última terça-feira, vítima de doença prolongada. A paróquia da Igreja Presbiteriana de Nkovo foi pequena para albergar centenas de pessoas que foram prestar a última homenagem ao professor e diplomata de carreira. Familiares, amigos e colegas não escondiam a tristeza causada pela morte de João Julião Kwambe. Mesmo em meio à dor, os familiares lembraram alguns momentos partilhados com Kwambe e o papel que desempenhou na família. Lembras-te, avô, quando passavas nos buscar no teu famoso Toyota Crescida? Todos apertadinhos, mas para nós não importava. Queríamos mesmo estar assim, apertadinhos. Saudades, avô.
eternas saudades de todos que tiveram o prazer de conhecer-te e conviver contigo. Jamais esqueceremos de tudo que o Senhor foi, um grande homem. Descanse em paz, querido avô. O nosso pai orientou e predestinou os filhos, sem exceção. Sempre se preocupou com a nossa formação acadêmica e a nossa formação como pessoas preparadas para servir o nosso país. Na cerimônia, que juntou diversas personalidades, foram apresentadas diversas mensagens de encorajamento e de reconhecimento dos feitos de João Julião Kwambe. Educador nato, não descurava uma oportunidade de transmitir a sua experiência de vida, um aconselhamento sobre o aprumo, a postura e a linguagem. Depois do velório, o corpo foi transportado para o cemitério de Lhanguene, última morada do diplomata. João Kwambe foi diretor adjunto do Centro de Relações Internacionais em Dar es Salaam, onde foram formados os primeiros moçambicanos na área de relações internacionais. Foi cofundador e primeiro reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais, tendo ainda desempenhado as funções de embaixador plenipotenciário de Moçambique na Zâmbia e no Malau. João Julião Kwambe morre aos 79 anos de idade e deixa viúva, 5 filhos, 11 netos e uma bisneta. Dirigentes e amigos de João Julião Kwambe destacam as qualidades do educador e de mestre que nortearam a sua vida. Os mesmos lamentam que, com a morte do professor e diplomata, desaparece também uma rica biblioteca. Trata-se de uma pessoa que, na sua juventude, deu uma grande contribuição na formação dos jovens, tanto sob o ponto de vista de aprendizagem normal escolar, como também sob o ponto de vista patriótico, e que depois da proclamação da nossa independência continuou a dar a sua contribuição, fundando o ISRE, por exemplo, foi um dos primeiros que lá esteve, e cumprindo como deve ser, muitas responsabilidades no plano diplomático. É uma pessoa assim que se dedicava muito ao trabalho. E creio que a semente que ele semeou vai dar frutos e nós estamos colhendo já os frutos que ele deixou. Quais são os principais ensinamentos que ele deixou e que essa juventude deve usar como motor para o sucesso do país? Olha, trabalho árduo, desinteressado, vontade de servir os outros, servir a pátria, construir algo de novo. Procurou transmitir o seu conhecimento através do ensino de línguas e através também de ensino em vários níveis. Então, a perda é uma perda muito grande, mas que, como puderam perceber, as mensagens nos levam a dizer que nós vamos continuar. Então é uma perda, mas ao mesmo tempo é um momento de dizermos estamos prontos para continuarmos a sermos aquilo que ele foi e a multiplicarmos os ensinamentos que ele sempre trouxe para nós. Pela biografia do embaixador João Julião Kwambe, fica claro que o seu papel foi extremamente importante para a diplomacia moçambicana e também para a construção da experiência de Moçambique nas relações internacionais. Mais de 260 mil pessoas estão em risco de fome em Sofala. A seca que afeta a província está a criar bolsas de fome em vários distritos. A informação sobre a seca e consequente risco de fome foi divulgada esta sexta-feira pelo Governo de Sofala, citando o relatório do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. O documento aponta para mais de 260 mil pessoas que estão em risco de ficar sem comida nos próximos dias. Estamos a registrar escassez de chuva, o que concorre para a existência de bolsas de fome devido à seca. Estima-se que cerca de 261 mil pessoas estarão afetadas. Entretanto, o porta-voz do Governo de Sofala diz que o relatório do INGC não foi aprovado devido à falta de informação detalhada. A
recomendou-se para que fosse o INGC retrabalhar na informação para que, a posterior, trazermos aquilo que é a realidade de facto que está a acontecer a nível da província. O governo de Sofala tinha feito um plano de contingência para novembro de 2015 a janeiro de 2016, pelo que neste momento não tem dinheiro e alimentos para lidar com a estiagem. A secretária permanente da província da Zambésia apela aos empregadores a inscreverem seus trabalhadores no sistema de segurança social. Elisa Somana entende que, se tal acontecer, o futuro das famílias pode ser tranquilo e livre de dependência. A província da Zambésia tem um total de 2.325 pensionistas inscritos no Instituto Nacional de Segurança Social. A secretária permanente da Zambésia apela às empresas a inscreverem os seus trabalhadores no sentido de canalizarem as suas contribuições. E continuem a descontar e a canalizar, portanto, os valores de desconto ao nosso Instituto de Segurança Social, que é uma das condições básicas. Então, não basta o desconto, mas é preciso que as entidades empregadoras canalizem esses recursos ao Instituto de Segurança Social. Portanto, estaremos nestas condições a criar mecanismos para a continuidade do nível de vida daqueles que são hoje os nossos trabalhadores. Os que contribuem hoje o fazem para o sustento daqueles que, por vários riscos naturais, portanto, deixam de exercer as suas atividades profissionais. Elisa Somana refere que, ao nível da província da Zambésia, os trabalhadores informais também são chamados a canalizarem as suas contribuições. O sistema de desconto para os trabalhadores por conta própria, no sentido de, portanto, uma camada que ainda não estava, portanto, inserida nesse processo, há condições. Portanto, os trabalhadores por conta própria podem descontar parte daquilo que seja o rendimento, no sentido de criarem condições para o amanhã, nos moldes que inicialmente dissemos, a si próprios, em caso de incapacidade, os seus dependentes e todos aqueles que de si precisam de algum apoio para o seu dia a dia e para a vida de uma forma geral. Neste momento, a delegação da Zambésia do Instituto Nacional de Segurança Social registra fluxo de pessoas para efetuarem provas de vida. Na atualidade internacional, 4 mineiros chineses foram resgatados após 36 dias no interior de uma mina que desabou no leste do país. Os 4 homens com idades entre 36 e 58 anos foram recuperados sãos e salvos depois das equipas de salvamento terem evacuado um túnel durante semanas para permitir o resgate dos trabalhadores. Desde o início de janeiro, que os 4 homens recebiam mantimentos e mantinham contato com a superfície através de uma estreita brecha. Desde o desabamento da mina registrado a 25 de dezembro último, pelo menos 13 mineiros permanecem desaparecidos. Uma pessoa morreu e outras 15 tinham sido resgatadas após o incidente, cujas circunstâncias permanecem desconhecidas. Alguma imprensa chinesa avançou que a mina estaria a funcionar de forma ilegal depois das autoridades locais terem suspendido as atividades na região em outubro por razões de segurança. O responsável da mina de gesso suicidou-se 48 horas após o acidente, o que levou a outros 4 altos responsáveis a demitirem-se, acusados de acidente de trabalho. A China registra o recorde mundial de mineiros mortos em acidentes deste tipo. Até o ano 2000, cerca de 7.000 pessoas morriam anualmente nas minas chinesas, um número que reduziu para 340 no ano passado, segundo as estatísticas oficiais. A presidente do Brasil disse que o país está a perder a luta contra o mosquito, transmissor do vírus Zika, uma doença que já atingiu quase 25 países, dizia, a maioria da América Latina. No Brasil, os cientistas estão a lutar contra o tempo para encontrar uma vacina contra o vírus Zika, uma doença provocada pela picada do mosquito. A doença continua a espalhar-se pelo país e em alguns países da América Latina e Europa. Recife, a capital do estado de Pernambuco, é o epicentro da doença que já infectou cerca de 500.000 pessoas no Brasil, só em janeiro. Até aqui, o país mais afetado, o Brasil contabiliza mais de 3.500 bebés que nasceram com microcefalia
uma malformação do cérebro que está ligada à picada do mosquito transmissor do vírus Zika em mulheres grávidas. A presidente Dilma Rousseff declarou guerra ao mosquito. Agora é que se tornou um caso que não é só do Brasil, é da América Latina também e de outros países. Necessariamente, nós estamos diante da possibilidade de haver uma situação internacional. E nós estamos perdendo a luta contra o mosquito. Por quê? Porque enquanto o mosquito reproduzir-se, todos nós estamos perdendo a luta contra o mosquito. Então, nós temos de nos mobilizar para ganhar a luta. Um laboratório de São Paulo decidiu modificar geneticamente o mosquito. Os mosquitos com gene modificado morrem antes de chegar à idade adulta e o gene é transmitido quando se reproduzem. Os cientistas esperam que esta medida sirva para reduzir as populações de mosquitos e evitar a disseminação do vírus. A Organização Mundial da Saúde convocou uma reunião de emergência para segunda-feira, onde será discutido se o surto do vírus deve ser declarado uma emergência de saúde internacional. Em Moçambique e em muitos países africanos, os mosquitos são conhecidos como transmissores da malária. Ainda assim, as precárias condições sanitárias tornam o país um lugar propício para a reprodução de qualquer mosquito, incluindo o Aedes aegyptus, responsável pela transmissão do vírus Zika. Vamos agora olhar a atualidade esportiva. O Desportivo de Nacala cumpre a segunda semana de preparação da presente época, com olhos postos na manutenção do Campeonato Nacional de Futebol, que arranca a 12 de março próximo. O Desportivo de Nacala, um dos dois representantes da cidade portuária de Nacala na maior prova de futebol nacional, intensifica a sua preparação rumo à sua participação nas várias frentes de futebol nacional na presente época futebolística. Os nacalenses que abriram as suas oficinas com mais de 50 atletas às ordens do técnico Antero Cambaco têm a espinhosa missão de melhorar o 13º lugar conquistado na edição passada do Moçambola no Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão, que arranca dentro de aproximadamente um mês e meio. Houve aqui uma evolução de jogadores da época passada que acabaram sendo contratados. Perdemos uma das pedras muito basilares da equipe. Trata-se do Gito, que era um jogador que eu tinha muita confiança nele, naquilo que era a performance da equipe, naquilo que eram os processos de jogo da nossa equipe. Foi para o Ferroviário, perdemos, mas não ficamos por aí. Tivemos que buscar outros com mesmas qualidades, se não diria mesmo com superiores qualidades em relação a dele. E perdemos também o Odilo, que era um outro nosso jogador desequilibrador, que era o jogador que municiava todas as nossas jogadas de finalização. Tivemos que buscar também mais alguém que pudesse fazer igual ou melhor. Vamos esperar para ver, porque só com competição e com jogos é que vamos definir se realmente acertamos nas escolhas ou não. E dizer que realmente toda a equipe é nova. Os jogadores que este ano vão envergar pela primeira vez a camisola canarinha reconhecem a dura missão que terão pela frente, mas mesmo assim prometem tudo fazer no sentido de manter o Desportivo de Nacala no Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Moçambola. Eu conheço o futebol moçambicano bem, conheço bem mesmo. Sim, eu 3 anos eu vou jogar aqui. Eu conheço Moçambique futebol bem mesmo. Sim, tem qualidade, tem facilidade, tem bom qualidade no Moçambique futebol. O que podemos esperar de si? Que devemos esperar de mim é muito trabalho. Como o meu trabalho é finalizar, né? Espero que as coisas aconteçam do jeito que tenho desejado acontecer, né? E aí esse é o meu desejo, marcar mais golos, fazer diferença, não termos aquelas quedas que tivemos ano passado aqui no Desportivo. Quer dizer, que o Desportivo teve ano passado. Neste ano queremos melhorar, termos uma boa temporada. O Desportivo de Nacala, lembra-se, beneficiou do aumento de número de equipas participantes no Campeonato Nacional de Futebol para voltar a estar presente este ano no convívio dos grandes do futebol nacional, depois de ter sido despromovido no ano passado por insuficiência de pontos. Terminou ontem o Campeonato Regional de Boxe da Zona 4, que vinha decorrendo desde a passada quarta-feira. Moçambique ficou em terceiro lugar numa prova conquistada pelo Botsuana.
Foram ao todo 2 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze, as medalhas conquistadas por Moçambique na edição 2016 do Regional de Boxe, que esta sexta-feira teve ponto mais alto no pavilhão de Estrela Vermelha, em Maputo. O balanço, ainda que não satisfatório, veio do presidente da Federação Moçambicana de Boxe. Todos os países entraram em pé de igualdade e eu penso que cada país fez o seu máximo, nós também. Eu tenho que parabenizar a rapaziada toda ela, que se portou a contente. Ângela Augusto foi a primeira a conquistar o ouro para o país, após vencer naquele que foi considerado o melhor combate em femininos, o Tsuana Kemojetse Kenosi. Aliás, Ângela Augusto foi considerada a melhor pugilista feminina da prova. O combate foi muito difícil porque a adversária era boa. Eu tive que ser melhor que ela para conseguir. Rádia Buzinda venceu a pugilista do Botsuana, Kenelui Rakudu, fazendo explodir o pavilhão de Estrela Vermelha de alegria. Mas na categoria dos masculinos não se conseguiu continuar a onda vitoriosa das meninas, quedando-se em todos os combates na segunda posição. Paulo Jorge e Lourenço Coça diante de Cabelo Stephen e Letsiui Zumila, ambos do Botsuana. E Isaac Demand frente ao angolano Ferdinando Pedro no combate mais aguardado da noite. Eu acho que não foi nada de mal. Ter perdido também por falta de... Por ter poucos dias para a preparação física, que nós tivemos poucos dias mesmo, que não resultou para nada, aqueles poucos dias que nós tivemos. E assim foi a prestação dos moçambicanos nesta prova, que ainda assim pretendem melhorar a sua prestação no Africano de Camarões em março próximo, nas qualificativas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E no final do Campeonato Regional de Boxe, os pugilistas e dirigentes fizeram um balanço positivo da organização. O Botsuana fez a festa no solo moçambicano ao conquistar o Campeonato Regional de Boxe com 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze, suplantando a África do Sul, que se quedou na segunda posição e Moçambique na terceira. A organização da prova foi bastante elogiada pelos moçambicanos e angolanos que estiveram nesta prova. Podemos fazer melhor, mas também o adversário já vem preparado e de acordo com nossa reposição também não foi fácil. Mas agradeço que na próxima vez as coisas vão melhorar. Do ponto de vista organizativo, estou muito satisfeito. Quero parabenizar a Federação de Moçambique, o Ministério da Juventude e Esportes de Moçambique, o Governo da República de Moçambique. Do ponto de vista técnico, vamos considerar que foi positivo. Angola, que trouxe apenas 4 pugilistas para esta competição regional, conseguiu uma medalha de ouro e outra de prata, ficando fora dos lugares do pódio. Entretanto, a avaliação da sua participação é vista como positiva. Vamos reunir com alguns países, vamos planificar um treinamento conjunto, por forma que os atletas consigam contrariar-se melhor, porque sabemos que nos nossos países aqui se está reunidos os melhores pugilistas, então é com eles que nós temos que trabalhar. Esse é para a minha presidente Carol Lewis, o segundo meu treinador, professor, meu clube ali no Lubito. O Campeonato Regional de Boxe serviu para a preparação da fase de qualificação dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que vai decorrer nos Camarões e conta com a participação de cerca de 60 pugilistas masculinos e femininos. Amor, garra e paixão são as promessas da cantora moçambicana Gabriela para o próximo álbum discográfico. O álbum, que será gravado em Portugal, já está na fase dos ensaios. Foi na capital portuguesa, Lisboa, que a equipa de reportagem da STV encontrou esta semana a cantora Gabriela em plena sessão de testes da banda, estúdio e do produtor para o próximo trabalho discográfico. Questionada sobre as razões da escolha da cidade folclórica para a próxima produção, a cantora moçambicana disse que... A Lisboa, porque nós sempre procuramos aquilo que é bom em termos de qualidade para poder agradar os nossos fãs, não é? Acho que temos que mostrar que estamos a crescer, estamos a evoluir. Então, Lisboa, nós vamos à procura sempre de um bom produtor, a linha, aquilo que eu quero seguir, a investigação que eu faço, não é? Trabalhar com pessoas que também trilham os mesmos caminhos
é sempre bom, que é para não haver discrepância, não é? Naquilo que são os nossos objetivos. E porque o segredo é a alma do negócio, Gabriela não revelou os novos ritmos do seu próximo álbum, mas prometeu que haverá surpresas, amor, paixão e garra. Não vou revelar muita coisa ainda, porque o segredo também é, quer dizer, quando a gente faz surpresa, a surpresa cai sempre muito bem, né? Só não está à espera de ouvir uma coisa Mas devo dizer que se vocês tiverem paciência, vem aí coisa boa. Muito bem, assim colocamos ponto final a esta noite informativa. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Nós voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade.